Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos ao curso de matemática para o concurso do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Eu sou o professor Thiago Machado e desde já lhe peço que venha se inscrever em nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, clicando neste botão. Venha também conhecer a nossa fanpage no Facebook, onde se encontra neste link, e também esteja compartilhando no Facebook. Nesta videoaula nós iremos tratar sobre radiciação e potenciação. Potenciação. Propriedade da potenciação. Seja A e B números reais e Mn números racionais. Temos as seguintes propriedades. A elevado a m vezes A elevado a n é a mesma coisa que A elevado a m mais n. Segundo, A elevado a m dividido por A elevado a n é a mesma coisa que A elevado a m menos n, sendo A diferente de zero. A vezes B elevado a m é A elevado a m vezes B elevado a m. A elevado a menos m é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a m, sendo A diferente de zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, sendo A diferente de zero. A elevado a m entre parênteses elevado a n é a mesma coisa que A elevado a m vezes n. Raiz de índice n de radicando de A elevado a m é a mesma coisa que A elevado a m sobre n. Exercícios exemplos. Complete usando as propriedades da potência. Então, nesse caso aqui, você tem A elevado ao quadrado vezes A elevado à sétima potência. Bom, pela definição, nós temos, na verdade, 2 mais 7. Por quê? Quando as bases são iguais, na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, A elevado a 9. Esse caso aqui tem um escondido. A mesma coisa, m elevado a 3 mais 1, logo m elevado à quarta potência. Quando é divisão e as bases são iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 5 menos 2 dá 3. Aqui é a mesma coisa, m elevado a 2 menos 5, logo m elevado a menos 3, ou 1 sobre m elevado a 3, né? Que é a outra propriedade. Quando a gente tem assim, A elevado ao quadrado entre parênteses elevado ao cubo, a gente tem A elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, ok? Aqui, ó, 5 elevado a menos 3. Na verdade é 1 sobre 5 elevado ao cubo, que é 1 sobre 5 vezes 5 vezes 5, que é 1 sobre 125. Aqui a gente faz a distributiva, né, sobre os expoentes. Lembrando que tem um escondido aqui e um escondido aqui. Então você tem A elevado ao quadrado vezes N elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. A gente faz a multiplicação e eleva a quarta potência esse cara aqui. Então fica 3 elevado à quarta potência, né, porque aqui tem um escondido. Nós fizemos a multiplicação. Vezes A elevado à 12ª potência. Logo a gente tem 81 vezes A elevado à 12ª potência. Aqui a gente subtrai os expoentes, logo fica 7, porque as bases sendo iguais, na divisão eu subtraio os expoentes, que são esses caras que estão acima dos números, né? Então fica 8 menos, que é da fórmula, menos 3. Logo fica 7, 8 mais 3, né? Elevado a 8 mais 3. Assim, 7 elevado à 11ª potência. Raiz quadrada de A é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre 2, né? Porque esse 2 aqui é o que é o valor da raiz, né? Porque a raiz é de índice 2, porque é uma raiz quadrada. No caso aqui o A está elevado a 1, então 1 sobre 2, né? Por isso que está aqui, ó, 1 sobre 2, né? No caso, sobre A, né? Aqui é a mesma coisa, A elevado a 3 sobre 7. Aqui, 7 elevado a 2 sobre 2, que é o próprio 7, né? Porque aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 7 elevado a 1 é 7. E todo número elevado a 0 é sempre 1. Radicais. Calculando as raízes, exemplo, efetue as simplificações dos radicais. Então, a gente tem esses radicais e vamos efetuar a simplificação. Bom,
A gente pega esse 16 e fatora, né? Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Logo a gente tem raiz quarta, né? Aqui nesse caso, o índice é 4, né? Então, 2 elevado a 4. Por quê? Pelo índice, a gente separa no grupo do índice. Então, se são 4 números, a gente separa 4 números. Então, 2 elevado a 4. Se aqui fosse 2, a gente ia separar de 2 em 2, né? Logo a gente tem, ó, essa raiz quarta, né? Raiz de índice 4. E o expoente aqui é a quarta potência. Logo, a gente corta e o 2 se liberta. Ok? Bom, aqui eu tenho 32. 32. Vamos fatorar. Logo a gente tem aqui raiz quinta de menos 32. Então contamos 1, 2, 3, 4, 5. Então separa em 5 partes. Logo raiz quinta de menos 2, tá? Do menos aqui, né? Elevado a 5. Esse cara tem expoente 2 e o índice é 2. Vamos cortar, vamos dividir. Assim fica somente o menos 2. Ok? Cortei raiz, porque no caso o expoente e o índice são iguais. Bom, raiz par de qualquer número negativo não existe. Agora, se fosse um número complexo, tá? Isso cai lá no ensino médio. Fatorando 4 ficaria raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Logo esse 2 vai sair, vai ficar 2 raiz de menos 1. Né? Porque aqui na verdade a gente tem raiz quadrada de menos 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Então o menos 1 fica, o 2 sai e o menos 1 fica. Logo, sabendo que em um número complexo, raiz quadrada de menos 1 é i, né, de imaginário, porque é imaginário se calcular isso, né, ou impossível calcular isso, se a gente puder usar essa palavra. Logo a gente tem 2 vezes, substituindo o raiz de menos 1 por i, fica 2 vezes i. Logo, resposta 2i. Tá? No ensino fundamental, não existe. A gente não calcula a raiz negativa, a raiz quadrada de um número negativo. Tá? Mas no caso, no ensino médio, a gente vai considerar, no caso, esse número, raiz quadrada de menos 1, como i, de imaginário, lá do complexo. Né? Então a gente tem 2 vezes i, 2i. Ok? Aqui, ó, raiz quadrada de 8. Então vamos fatorar. A raiz ela é de índice 2, porque ela é raiz quadrada. Então a gente separa de 2 em 2. Então aqui, ó, 2 caras. Logo a gente tem aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, que é desse cara aqui, ó, vezes esse cara aqui, que é o 2, ó. Tá? Esse 2 aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é esse cara aqui, tá bom? Passando para dentro da raiz fica 2 ao quadrado vezes 2. Bom, a raiz é quadrada e que tem expoente elevado ao quadrado é que sai da raiz. Então esse cara aqui ele vai sair. Então fica 2 raiz, esse cara aqui, ó, ele fica dentro da raiz. Então 2 raiz de 2. Então a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Propriedades dos radicais. Primeiro, a raiz enésima de número real positivo a elevado à potência n é igual ao próprio número a. Então você tem aqui, ó, raiz enésima de a elevado a n, no caso expoente, é igual a. Exercícios e exemplos. Resolva as sentenças. A raiz aqui é quadrada, então o índice dela é 2, né? E esse cara está elevado ao quadrado, né? Então você tem, no caso, igual a 3. Porque, na verdade, você faz assim, ó, 2 do expoente dividido por 2 do índice da raiz. Então, por 2. Então, a gente tem 3 elevado a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. Logo, a resposta é 3, né? Aqui é a mesma coisa. A gente já fatorou no exercício anterior. Pegando uma colinha, a gente tem raiz quinta de menos 2 elevado a 5. Observa que aqui o expoente é 5 e a raiz é 5. Então, resposta menos 2. Raiz cúbica de 343. Então, 3, 4 e 3, fatorando a gente tem 7. 49 dá 7, por 7 dá 7, dá 1. Então, a gente tem 7 elevado ao cubo. Então, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Então, a gente meio que corta, né? Teoricamente, e o 7 sai. Foi o que a gente fez nas anteriores. Né? De certa forma, a gente cortou as raízes. Não é bem cortar, galera. A gente, na verdade, divide
o expoente pelo índice da raiz, né? No caso, como eu vi aqui, ó, eu tinha expoente 2 e índice da raiz 2, porque é uma raiz quadrada, e quadrada em matemática, em relação à potenciação, vale 2, né? Então, na verdade, é 2 dividido por 2 do índice, então, resposta 3. Aqui é a mesma coisa. 5 dividido por 5 do índice dá menos 2. Esse cara aqui meio que ele saiu, né? E esse aqui é a mesma coisa. Ok? 2. Multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número positivo e diferente de zero, o radical não se altera. Exemplo. Raiz de índice 6 de a elevado à quarta potência. Bom, a gente sabe que o 6 e o 4 têm um múltiplo em comum, que é o 2, né? Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, dá 2. Ou seja, a gente simplificou essa raiz e esse expoente. Ok? Exercícios exemplos. Efetue as simplificações. A gente sabe que o 6 e o 9 possuem um múltiplo comum entre eles, que é o próprio 3. Então, por 3 e por 3. Logo, a gente tem raiz 6 dividido por 3, 2. Então, raiz quadrada. 9 dividido por 3, 3. Então, a elevado a 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Por 5, né? Porque é o múltiplo comum. Logo, a gente tem 15 dividido por 5 vai dar 3. 5 dividido por 5 dá elevado a 1 ou simplesmente A. Aqui parece, ó, galera, que é 15, mas não é não, tá? É 5, tá bom? 14 dividido por 7 e 7 dividido por 7, que vai dar raiz quadrada, porque 14 dividido por 7 é 2. 7 dividido por 7 dá 1, então raiz quadrada de 3. Aqui, ó. Aqui, ó, tem um macete. Aqui é dividido por 2, ó. E aqui também. Que vai ficar assim, ó. Raiz de 1, que não existe, então saiu da raiz o número. 18 dividido por 2, 9, né? Ou a gente podia fazer assim também, né? Talvez 5 elevado a 18 dividido por 2, que é 5 elevado a 9. Ok? 3. A raiz enésima de um produto indicado de 2 ou mais fatores positivos é igual ao produto das raízes enésimas destes fatores. Exemplo. Raiz quinta de 2A é raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de A. Exercícios exemplos. Faça conforme o exemplo. No caso, o exemplo anterior. Tá bom? A gente tem nesse aqui raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7. Aqui, ó, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Fatorando 8 vai ser raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Assim, 2 vezes raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Aqui é a mesma coisa, né? Que vai ficar raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de A elevado a 7 vezes raiz quadrada de B elevado a 5. Assim a gente faz raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes raiz quadrada de A elevado a 6 vezes A. Por quê? 6 mais 1, 7, né? Vezes raiz quadrada de B elevado a 4 vezes B. Logo fica, esse 2 sai, fica 2 raiz de 2 vezes A elevado ao cubo raiz quadrada de A vezes B elevado ao quadrado raiz de B. Por quê, professor? 2 dividido por 2 dá 1, então esse 2 saiu, olha aqui, ó, saiu. 6 dividido por 2, 3, então esse A saiu elevado ao cubo. B elevado a 4, 4 dividido por 2 dá 2, então B elevado ao quadrado raiz de B, que esse B ficou preso. 4. A raiz enésima de um quociente é igual ao quociente das raízes enésimas do dividendo e do divisor. Exemplo. Raiz, seja qual for, de A sobre B é a mesma coisa que raiz de A sobre raiz de B. Exercícios exemplos. Faça conforme o exemplo. Então, nesse caso aqui, você tem raiz quinta de 2 elevado à quinta potência, raiz quinta
de 5 elevado ao quadrado, que vai gerar 2 sobre raiz quinta de 5 elevado ao quadrado. Aqui vai ser raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 27. Logo, a gente tem raiz de 2 elevado ao cubo, que a gente fatorando esse outro, a gente vai encontrar isso aqui, sobre raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Né? Se a gente fatorar 27, a gente vai achar isso. Logo, a gente tem raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Logo, esse 2 e esse 3 vão sair porque eles vão cortar com a raiz. Então, fica 2 raiz quadrada de 2 sobre 3 raiz quadrada de 3. Por quê? Porque como esse cara não tem expoente 2, que é esse cara aqui, senhores, vejam bem, esse cara não vai sair. A mesma coisa esse camarada aqui, ele não tem o 2 lá no expoente, então ele não sai, ele fica preso. Mas esse cara aqui, ó, ele tem, então ele sai. E esse cara aqui também tem o 2, ele também sai. Então acaba a conta aqui, no caso, né, seguindo o exemplo anterior. Simplificação de radicais. Exercícios exemplos. Simplifique os radicais. Veja bem, esse cara tem 4 e o índice é 4. Então esse aqui vai dividir, ou seja, 4 dividido por 4 do índice, então esse A vai sair. Esse B ele é de índice 1, porque está escondido. E 1 não dá para dividir por 4. Mas como assim, professor? Porque simplesmente, olha só, 1 dividido por 4 vai dar 0,25, vai dar número decimal. E não pode de forma nenhuma. Então esse B vai ficar preso dentro da raiz. Olha aqui. Raiz quadrada de 25a elevado a 6, b elevado a 8c. Então, fatorando 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1, então 5 elevado ao quadrado. Logo, a gente tem raiz quadrada, né? Minha raiz ficou excelente, né? Perfeitinha. 5 ao quadrado vezes a elevado a 6 vezes b elevado a 8 vezes c. O meu 8 aqui parece até um transformer, né? Mas tudo bem. Esse cara tem ao quadrado para cortar com a raiz, então 5 sai. 6 dividido por 2 da raiz, lembrando que a raiz é quadrada. Então 6 dividido por 2 dá 3, então a elevado a 3. Esse 8 aqui, que parece que está com uma vírgula na cabeça, na verdade é 8 dividido por 2, que é 4. Então, b elevado a 4. Esse c aqui, o índice dele é 1. Como o índice dele é 1, então não tem como dividir. Então, esse cara está preso dentro da raiz. Não pagou a fiança, fica preso. Beleza? Então, lá, ó, 5, a elevado ao cubo, b elevado à quarta potência, raiz de c. E, por último, raiz de a sobre raiz de b ao quadrado, né? Olhando para a propriedade anterior. Esse A tem um índice 1, então não tem como pagar a fiança para poder sair de dentro da raiz, então raiz de A. Embaixo, aqui é 2 e a raiz é 2, a raiz é quadrada, então meio que ele vai cortar. Na verdade, lembrando, você não corta raiz nenhuma, isso é somente uma estratégia para você poder lembrar essa propriedade. Na realidade, você está dividindo o índice 2 do B pela raiz quadrada, que é 2, então 2 dividido por 2, B elevado a 1 escondido. Onde está 1, professor? Está aqui em cima, escondido, porque ele tem medo. Introdução de fatores em um radical. Exercícios e exemplos. Introduza os fatores nos radicais. A gente tem aqui, ó, a elevado a sétima potência vezes raiz cúbica de b. Logo, a gente tem, na verdade, para poder colocar esse cara aqui dentro, a gente tem raiz cúbica de a elevado a 7 vezes 3 vezes o b, que o b não saiu dentro da raiz. Por quê? Porque da mesma maneira que ele entrou, ele pode sair de novo, ok? Então a gente tem a elevado a 21 vezes b e a raiz cúbica prendendo os dois, né? Porque se ele quisesse sair, a gente fazia 21 dividido por 3, logo, resposta 7, né? Tanto tem a ida quanto tem a volta. Logo a gente tem raiz quinta de x elevado a 1 vezes 5, porque o 1 está escondido aqui em cima do x, tá vendo? Vezes o y. Logo, raiz quinta de x elevado a 5 vezes y. Beleza? A mesma coisa esse cara aqui de baixo, ó. Raiz quadrada, então fica 3 ao quadrado, porque 2 vezes 1, 2, né? Ih, professor, peguei não.
Então eu vou explicar para você de novo. Ó. Em cima do 3 tem um escondido. Do A também. Então vai ser o 2 do índice da raiz, que é raiz quadrada. Então fica 1 vezes 2. Vezes A elevado a 1 vezes 2, porque o A também, eu peguei esses dois caras joguei dentro da raiz, vezes o 5, que nunca saiu de lá, sempre ficou preso. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes A ao quadrado, vezes 5. Então, raiz quadrada de 9, de A elevado ao quadrado, vezes 5. Logo, raiz quadrada de 45 A ao quadrado. Redução de radicais ao mesmo índice. Exercícios exemplos. Reduza os radicais ao mesmo índice. A gente quer que todos os radicais tenham o mesmo índice, né? Veja que você tem 5 aqui nesse cara, 10, 2, né, escondido, que é uma raiz quadrada, e 4. Então vamos tirar MMC. 5, 10, 2 e 4. Logo você tem 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então na verdade é raiz de índice 20. Então vamos lá. Bom, tudo é 20, não é verdade? Então vamos lá. 20 dividido por 5 é 4, não é? E 4 vezes 3 é 7 elevado à 12ª potência. E aqui, ó, 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 5 é? Isso, 3 elevado a 10. Aqui é a mesma coisa. 20 dividido por 2 dá 10. Então, 10 vezes 2, 5 elevado a 20. E aqui, 20 dividido por 4 é 5, né? Então, 5 vezes 1 escondido vai ser 3 elevado a 5. Radicais semelhantes. 2 ou mais radicais são semelhantes quando têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Exercícios exemplos. Então, a gente tem esse primeiro exemplo e esse segundo exemplo. Observe. Esse cara, ele tem, né, a mesma raiz, né, de mesmo índice, né? Todas são raiz quadrada, então esses radicais são semelhantes. Já esse aqui, as raízes não são de mesma espécie. Essa aqui é a raiz quadrada, essa aqui é a raiz quarta e essa aqui é a raiz quinta. E também, né, os seus radicandos são diferentes, então elas não são semelhantes. Operações com radicais. Soma e subtração. Radicais semelhantes. Da mesma maneira que se reduz termos semelhantes numa expressão algébrica, se faz redução de radicais semelhantes. Exercícios exemplos. Reduza o termos semelhantes. Então a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de A, raiz quadrada de A e raiz quadrada de A. Então todos os radicais, né, com seus índices são semelhantes. Então a gente tem, na verdade, 3 menos 4 mais 3, né, no caso, raiz de A. 3 menos 4, tenho 3, devo 4, fico devendo 1. Ganho 3 reais, sobra 2 reais. Nesse caso aqui é a mesma coisa. A raiz quadrada de 3 é para todos eles. Então, na verdade, é 1 que está escondido aqui na frente. Menos 10, menos 8. Raiz quadrada de 3. Então, tem 1, devo 10, fico devendo 9. De 9 fico devendo 8, então no total devo menos 17, raiz quadrada de 3. Radicais não semelhantes. Quando os radicais não são semelhantes, deve-se simplificá-los para depois reduzir os termos semelhantes e indicar a soma dos não semelhantes. Exercícios exemplos. Simplifique e reduza os termos semelhantes e calcule. Então observa, nessa raiz a gente tem 32, nessa a gente tem 8 e nessa a gente tem 128. Bom, como todas elas fazem parte da mesma simplificação, que no caso é por 2, por ser número par, então a gente simplifica o 128 e utiliza ele como ferramenta. Observa. Depois de simplificar, a gente tem raiz quadrada. Não é 32? Então até 32 a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 elevado a 5. Mais raiz quadrada. Não é 8? Então a gente conta. 1, 2, 3 a partir do 8, né? Então 2 elevado a 3 ao cubo. Mais raiz. É 128, então é tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 2 elevado a 7. Adequando as raízes, a gente fica assim. 2 elevado a 4 vezes 2. Mais raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 2.
mais raiz quadrada de 2 elevado a 6 vezes 2. Logo, a gente tem 4 dividido por 2, 2. Então, fica 2 elevado ao quadrado, raiz de 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, 2 raiz de 2. Mais 6 dividido por 2, 3. Então, 2 elevado a 3, raiz de 2. Assim, a gente tem 4 raiz de 2, esse cara aqui, mais 2 raiz de 2, mais 2 elevado ao cubo é 8. Então, 8 raiz de 2. Logo, somando, 4 mais 2, 6. 6 mais 8, 14, né? Então, 14 raiz de 2. Aqui é fácil, ó. Raiz quadrada de 49, 7. O m tem como tirar raiz? Não, então ele fica preso. Menos, raiz quadrada de 100 é 10, então 10 raiz de n. Mais, raiz quadrada de 16 é 4, então 4 raiz de m. Menos, raiz quadrada de 64 é 8, então 8 raiz de n. Bom, os radicais a gente tem raiz de m, né? 7 raiz de m, mais 4 raiz de m, depois menos 10 raiz de n, menos 8 raiz de n. Aqui a gente tem 7 mais 4, 11 raiz de m, menos 10, menos 8, menos 18, raiz de n. E essa é a resposta final. Multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice. Conserva-se o índice comum e multiplicam-se ou dividem-se os radicais. Exercícios exemplos. Efetue as operações. 3 vezes 5, 15, né? A raiz é a mesma, então 2 vezes 3, raiz de 6. Viu? Logo a gente tem aqui, ó, raiz quinta e raiz quinta. A vezes A ao quadrado. E o B, que está sozinho, B elevado ao cubo. E a raiz é raiz quinta. Aqui é a mesma coisa. 6 dividido por 3, 2 raiz cúbica. 10 vezes 5, 50. E ainda que a gente venha fatorar o 50, a gente não vai encontrar nenhum número que possa estar retirando de dentro da raiz, tá? Aqui, ó, A elevado a 6 dividido por A elevado a 4. Então, raiz cúbica de A. No caso, como se trata de uma divisão, a gente subtrai o expoente. 6 menos 4, raiz cúbica de A elevado ao quadrado. Radicais de índices diferentes. Neste caso, é necessário reduzi-los ao mesmo índice para depois se efetuar a multiplicação ou a divisão. Exercícios exemplo. Efetue as operações. Observe que essa raiz aqui ela é uma raiz quadrada e essa aqui é uma raiz cúbica, né? Então, vamos tirar o MC entre 3 da raiz e o 2 da raiz. Então, vai dar 6, né? Então, 2 vezes 3, 6. Então, o MC é 6. Então, a gente vai 6, né? Bom, 6 dividido por 2, 3. Né? Então, 3 vezes o 1 escondido, 3, né? Vezes, raiz 6 também. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes o 1 escondido, 3 elevado ao quadrado. Assim, raiz 6, 2 ao cubo é 8, vezes raiz 6 de 3 ao quadrado, que é 9. Assim, raiz 6 de 9 vezes 8 é 72. Ok? Compreendeu? Bom, aqui, ó, a gente tem raiz quinta de b elevado ao cubo e raiz décima de b elevado a 1. Então, a gente faz MC, logo 2 vezes 5 é 10, né? Então, vamos lá. Raiz 10 vezes raiz 10. Bom, 10 dividido por 5, 2, então, 2 vezes 3, b elevado a 6. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes b, vai ser o b próprio, né? Logo, raiz 10. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, 6 mais 1 escondido, b elevado a 7. Aqui é a mesma coisa. Vamos primeiro julgar as raízes. Aqui é raiz 4 e aqui é raiz 2. Então, MC, 2 vezes 2, 4. Então, MC é 4. Então, 10 raiz quarta. Vamos lá. 4 dividido por 4 dá 1. Então, 1 vez 1 escondido aqui é 1 mesmo. Vezes 6, raiz quarta também, tá? Que é o comum entre eles, né? Do MMC. Bom, 4 dividido por 2 da raiz, que a raiz é quadrada, vai dar 2. Então, 2 vezes 1 expoente, que está aqui escondido, ó, vai ser o quê? 2, né?
Então fica 10 raiz quarta de 2 vezes 6 raiz quarta de 4. Você poderia fazer direto, com certeza. Logo a gente tem 10 vezes 6, 60. Raiz quarta, 2 vezes 4, 8. Ok? Primeira raiz, o MC entre 3 e 7 é 21, então 10. Espera aí, professor, como é que o senhor sabe? Porque os dois são primos, então 3 vezes 7, 21, né? No caso, por conta de ser primo, a gente não precisa fazer aquele lance de VMC. A gente pode fazer direto, tá? É uma dica que fica. A gente tem raiz de 21, né? Dividido por raiz de 21. Bom, 21 dividido por 3 dá 7. Então, 7 vezes 2, a elevado a 14, né? Bom, 21 dividido por 7 dá 3. Então, 7 vezes 4 vai dar a elevado a 28. Ok? 10 dividido por 1 escondido aqui da frente, ó, é 10. Raiz de 21. 14 menos 28, a elevado a menos 14. Ou 10 sobre raiz de 21 de a elevado a 14. Potenciação de radicais, né? Eleva-se um radical a uma potência, elevando-se o radicando a essa potência. Exercícios exemplos. Efetue e simplifique quando possível. A gente vai inserir esse 2 aqui dentro, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Você sabe por quê? Porque quando você tem raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, é raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, que vai gerar raiz cúbica de 5 ao quadrado, que logo a resposta será raiz cúbica de 25. Ok? Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de a elevado ao cubo. Aqui, raiz quadrada, 3 vezes 6, 2 elevado a 18. Simplificando, a gente tem 18 dividido por 2 dá 9, então 2 elevado a 9, que no caso vai dar 512. No caso, se a gente fazer a multiplicação de todos esses dois aqui. No anterior também podemos simplificar, então fica a raiz quadrada de a ao quadrado vezes a, que é igual esse a que vai sair, porque vai pagar a fiança da raiz quadrada, porque tem expoente elevado ao quadrado, então tem a raiz de a. Então, toda vez que eu tiver um expoente do lado de fora, ele vai multiplicar com o número que está aqui dentro. Então, 2 vezes 1, 2, né? Aqui é a mesma coisa. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. E a gente dá prosseguimento ao cálculo se caso tiver necessidade. Radiciação. Conserva-se o radicando e multiplicam-se os índices dos radicais entre si. Exercícios e exemplos. Efetue e simplifique quando possível. A gente tem duas raízes, uma encostando na outra, né? Essa aqui é a raiz cúbica e essa é a raiz quadrada. Na verdade, você vai ter raiz de 3 vezes 2. Espera aí, professor, mas da onde está esse 3 vezes 2? É o 2 dessa raiz, que é a raiz quadrada, então esse 2. E a raiz cúbica, que é 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, raiz de 6, no caso, o radicando A. Aqui é a mesma coisa, ó. Raiz 3 vezes 2 vezes 2. E o 5 aqui dentro. Então, vai ser raiz de 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, ok? Aqui, ó. Raiz 2 vezes 2, 4. Tá? Ó, aqui é 2, aqui é 2, porque são raízes quadradas. Vezes, uma vez a outra é 4, de a elevado a 6. Dá para simplificar? Dá, porque ele tem um múltiplo em comum, que é o 2. Então, eu divido por 2 e divido por 2. Então, na verdade, eu tenho raiz quadrada, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, a elevado a 3, né? Aqui, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. A elevado a 2 é a ao quadrado. E aqui vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Então, a gente tem 9 ao quadrado, raiz de 25. Para a gente relembrar um exercício anterior, ok? Logo, retirando esse 5 aqui de dentro, fica 9 ao quadrado vezes 5, né? Porque raiz quadrada de 25 é 5. A gente já podia até ter cortado aqui, né? No caso. Fica 9 vezes 5, 45. Então, 45 a elevado ao quadrado. Racionalização. Racionaliza-se o denominador de uma fração multiplicando ambos os termos dessa fração pelo fator racionalizante. Exercícios e exemplos. Racionalize.
Quando a gente tem uma fração, ela não pode ter uma raiz no seu denominador, ou seja, o cara de baixo. Então a gente faz vezes raiz de 3 e vezes raiz de 3. Então, por que tem que multiplicar em cima e embaixo? Porque é regra, o que você faz em cima tem que fazer embaixo. Ou seja, se você multiplica em cima por um número, embaixo tem que ser a mesma coisa, tá bom? Porque no caso, se você efetuar a volta, você vai voltar novamente na origem desse número. Por quê? 8 raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, se a gente voltar, a gente vai cortar aqui, vai dar 1 e volta à origem novamente. Por isso que a gente tem que multiplicar pelo mesmo cara em cima e embaixo. Isso é uma regra matemática. Logo a gente junta esse número com essa raiz, fica 8 raiz de 3 sobre raiz de 3 elevado ao quadrado. Por quê? 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Corta, fica 8 raiz de 3 sobre 3. Ok? Aqui é a mesma coisa. Logo fica, como as raízes são de mesmo índice, então a gente multiplica os de dentro. Então fica 8 vezes 3 sobre 3 vezes 3. Então 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 24 sobre, corta esse expoente com essa raiz, fica 3. De hipótese nenhuma você pode misturar o de fora, que é esse cara aqui, com o de dentro. Tá bom? Você não pode simplificar os números de dentro com o que está do lado de fora. Quem está preso não pode se misturar com quem está solto. Ok? Senão dá problema. Beleza? Vamos lá. Aqui também é a raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Fazendo rapidinho. 7 vezes 3, 21. 2 vezes raiz quadrada. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Logo, raiz de 21 sobre 2 vezes 3. Porque você corta esse 2 com a raiz. Assim, raiz de 21 sobre 6. Aqui é a raiz cúbica. Ele já está com o índice 1 aqui escondido, não é? Então vai ser raiz cúbica de a elevado ao quadrado, raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Por quê? Porque na multiplicação a gente soma quem? Soma os expoentes, né? Quando eles são de mesma base, não é isso? Então vamos lá. 2 raiz cúbica de a elevado ao quadrado, raiz cúbica, 2 mais 1, a elevado ao cubo. Meio que você corta, logo fica 2 raiz cúbica de a ao quadrado sobre a. Aqui é a mesma coisa, só que é o seguinte. Esse 8 dá para fatorar. Então vamos fatorar. Vai ficar 8 por 2, 2, por 2, 1. Então 2 elevado ao cubo. Então na verdade você tem 3 raiz quinta de 2 elevado ao cubo. De 3 para chegar a 5 falta 2. Então raiz quinta de 2 ao quadrado e raiz quinta de 2 ao quadrado. Assim fica 3 raiz quinta. 2 ao quadrado é quanto, senhores? É 4, né? Então 4 sobre 3 mais 2, 5. Então raiz quinta de 2 elevado a 5. Você meio que corta, passando a limpo, fica 3 raiz quinta de 4 sobre 2. Racionalização utilizando produtos notáveis. Exercícios exemplos. Racionalize. Bom, para a gente poder racionalizar, a gente faz assim, ó. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Quando tiver o sinal de mais aqui em relação às raízes, você sempre troca pelo sinal negativo. A gente vai utilizar a relação de diferenças de quadrado. É essa relação que nós estamos utilizando aqui. Tá bom? Então fica assim. 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 3 sobre raiz de 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Corta a raiz, resta o que já estava em cima sobre 5 menos 3, que vai dar 2. Aqui é a mesma coisa. Raiz mais raiz de 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. 5 raiz de 5 mais 5 raiz de 2. Esse com esse e o mesmo com aquele. Sobre raiz 5 menos raiz 2. 5 raiz 5 mais 5 raiz 2. Corta. Corta e corta. 5 menos 2, que vai ser 5 raiz 5 mais 5 raiz 2. 5 menos 2, 3. Aqui é a mesma coisa. Raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de 2 mais raiz de 3. Tá? Seguindo aquela regra. Logo a gente tem, no caso, como trata-se de um produto notável também, porque a gente vai usar essa relação aqui, ó, a mais b ao quadrado, que é a mais b vezes a mais b.
onde você tem o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo, que é a regra, né? Assim, a gente faz quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Embaixo, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dos 2, né? Logo a gente tem em cima, corta a raiz, 2 mais 2 raiz de 6, porque como as raízes têm mesmo índice, a gente multiplica quem está do lado de dentro. Então, mais, corta a raiz aqui, vai ficar 3 sobre 2 menos 3, porque a gente corta a raiz aqui, ó. Beleza? Logo a gente finalizando tem 2 mais 3, 5, mais 2 raiz de 6 sobre 2 menos 3 dá menos 1. Assim, menos 5 menos 2 raiz de 6, porque esse negativo muda, senão é todo mundo em cima, ok? Vezes agora aqui, ó, 3 menos raiz de 2, 3 menos raiz de 2, que ficará 5 vezes 3, tá? Lembrando que eu estou fazendo distributivo, vai dar 15, menos 5 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Logo, 15 menos 5 raiz de 2 sobre 9 menos, corta a raiz, 2. Então, 15 menos 5 raiz de 2 sobre 9 menos 2, 7. Exercícios propostos. Questão 1 da minha apostila, que está no site professortiagomachado.com, do concurso do Corpo de Fuzileiros Navais do ano de 2006. Diz assim: o valor de raiz quadrada de 15 menos raiz de 32 mais raiz de 25 menos raiz de 81 é resolução. A gente pega esse cara. Bom, raiz quadrada de 81 é 9, 21 menos 9, 16. Raiz de 16 é 4, então 32 mais 4, 36. Raiz quadrada de 36 é 6, 15 menos 6 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. No caso desta prova, questão 33, código 00, alternativa E. Continuando, questão 3 da minha apostila, que está no site professortiagomachado.com, do concurso do Corpo de Fuzileiros Navais do ano de 2008, turma 2. Seja raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado menos 12 elevado ao quadrado igual a raiz de n de 125. Qual o valor de n? Resolução. Bom, a gente tem, no caso que ele deu em cima, né? Logo, 13 ao quadrado é 169 e 12 ao quadrado é 144. 169 menos 144 é 25. Logo, raiz quadrada de 25. No caso, fatorando 125 também. No caso, vai dar 5 e fatorando 125 é 5 elevado ao cubo. Logo, no caso, a gente passa essa raiz de n para o outro lado como elevado a n, né? Porque se está de um lado elevado, passa para o outro lado como raiz. Se está de um lado como raiz, passa para o outro lado como elevado. Então fica n igual a 3, porque as bases são iguais, né? Então, n igual a 3. No caso desta prova, questão 27, código não sei, alternativa C. Então, senhores, se tiver dúvidas sobre as resoluções ou sugestões para novas videoaulas, deixe nos comentários ou envie para mim, dúvidas@professortiagomachado.com. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se caso ainda não é inscrito, dê aquele like, ok? Nossas videoaulas. Visite nosso site, visite a nossa fanpage no Facebook. Não esqueça de compartilhar o seu Facebook e visite nossos parceiros, o Serem Militar, o Adnei Games. E não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula.